Bonjour, meus amis. Bonjour! Como é que vocês estão? Tudo jóia? Bom aqui também. Hoje a gente tá aqui em Nice e a gente veio ver a Catedral de São Nicolau, que é a maior igreja ortodoxa russa fora da Rússia. Então hoje a gente veio dar uma olhada nessa belezurinha aqui, que é realmente uma belezura arquitetônica, galera. Ela foi feita no século XIX e virou um destino para a elite russa que vinha aqui dar uma olhada, dar uma curtida, dar uma rezada. E é uma espécie de balneário russo dos ricos, dos oligarcas russos fora da Rússia. E é um dos pontos turísticos principais aqui de Nice. Então a gente veio dar uma conferida nessa catedral que é muito bonita, galera. É impressionante e a gente já teve lá na Rússia, viu algumas catedrais de lá. E é pau a pau, né? É bem parecida com as tradicionais de lá. Muito bonita mesmo. É bem detalhada e maior até do que algumas que a gente viu por lá. Tirando a principal lá da Praça Vermelha, Exatamente. essa realmente é uma das maiores. Bora lá? Partiu. Simbora. As cúpulas coloridas e o estilo arquitetônico lembram muito Moscou e São Petersburgo. Parece até que colocaram um pedacinho da Rússia aqui no sul da França. E tem uma história triste por trás desse lugar. Dizem que ele foi construído em homenagem ao filho do czar Alexandre II, que morreu aqui em Nice ainda muito jovem. É muito louco pensar que Nice, conhecida pelas praias e pelo glamour da Riviera Francesa, também guarda uma das conexões históricas mais fortes da Rússia fora do próprio país. Hoje, ela não é só um ponto turístico, a catedral continua funcionando como igreja ortodoxa russa ativa até hoje. Pessoal, acabamos de sair lá de dentro, como vocês puderam ver, é muito exuberante, luxuosa, né? Sim. Muito. É bem colorida também, para quem não conhece as igrejas ortodoxas, elas costumam ser muitas cores. Muitas que a gente viu lá na Rússia eram até muito mais coloridas do que essa por dentro, só que lá não podia filmar. Exatamente. Olha o coelho. Eita, um coelhinho. Coelhinho, galera. Coelhinho de bobeira aqui. Passando aqui, coelho. Simplesmente. Acho que tem mais. Mas voltando aqui ao conteúdo. Mas realmente um coelho foi inesperado. Mas realmente, galera, eles são tão unidos e é uma comunidade tão fechada mesmo assim, né? Que quando você entra lá, pelo menos agora quando a gente entrou, né? A maioria da galera que estava lá dentro era russa e bem devotos assim, expressando toda a sua devoção ali dentro, um templo religioso, né, obviamente, é um espaço de adoração, mas parece que você entrou na Rússia, né? No momento que você entrou ali, a impressão que dá é que você entrou na Rússia, porque realmente é um espaço da comunidade russa que, obviamente, tem turistas como a gente que vem, mas ele é prioritariamente utilizado pelos russos. Uma outra curiosidade é que, apesar dessa catedral ser imensa, ela não é a maior daqui, ela não é a catedral principal de Nice. A catedral principal aqui de Nice é a Catedral de Saint-Réparé, que fica mais pro centro da cidade. A gente vai dar um pulinho lá, vai curtir mais essa catedral, que a gente adora ver esses monumentos incríveis que tem na cidade. E vamos deixar vocês com mais um pouquinho de algumas imagens aqui da Catedral de São Nicolau, que é muito bonita e vale a visita. É um pouquinho mais distante do centro, né? Um pouquinho mais... 1 quilômetro andando. 1 quilômetro andando. Então, assim, é tranquilo de chegar. Gente, essas cidades aqui da Europa é disposição, caminhada, tênis confortável e vai na fé, porque é o melhor jeito que você tem sempre de conhecer a cidade. Então, vai nessa, faz desse jeito, que é o melhor jeito que tem. Beleza? Galera, um disclaimer só para vocês aqui, enquanto a gente mostra algumas coisas aqui da catedral. Uma coisa que a gente gosta muito de falar, e eu acho que isso é muito importante, essa é uma mensagem que ela deveria ser propagada pelo planeta Terra inteiro, é que um país não é composto apenas por pessoas tiranas do poder ou grandes líderes. Um país é feito de pessoas normais. E uma coisa que a gente tem que refletir sempre é que as pessoas normais, as pessoas que nada têm a ver com isso, são normalmente as pessoas que mais pagam pelos erros de seus governantes. A gente, como brasileiro, sabe bem disso, já passamos por vários governos desastrosos. Quando a gente esteve na Rússia, a gente conheceu um povo amável, um povo educado, um povo preocupado, assim como a gente,
com o futuro do seu país. Um povo muitas vezes triste porque não podia progredir enquanto seus governantes destruíam tudo. Então, independentemente do seu viés político, entenda, ali no meio daquele conflito e por trás dos monstros que a história cria, existem pessoas que morrem, existem pessoas que nada tem a ver com isso. Então, entenda que cultura, gente, mostrar a cultura de um povo, entender a cultura de um povo, apreciar a cultura de um povo, nada tem a ver com apoiar, nada tem a ver com debater, tem a ver com simplesmente mostrar, e a gente faz questão de mostrar sempre, né, as coisas boas que cada povo tem, porque quanto mais a gente viaja, mais a gente percebe que no fundo, todo mundo é igual. Cada um com as suas dores, cada um com os seus dissabores, com as suas experiências, suas vivências, mas todo mundo só quer viver em paz, só quer viver feliz. A grande maioria só quer viver feliz. E uma pequeniníssima minoria quer ganhar dinheiro, quer lucrar em cima dessa merda e quer destruir, independentemente de que lado for, porque no fim das contas a gente sabe que é meia dúzia que está ganhando dinheiro e todos os outros povos estão se fudendo, com o perdão da palavra. Mas é isso que a gente quer deixar aqui de recado, porque em tempos de guerra faz-se necessário entender a diferença entre a cultura de um povo e a contracultura bélica de um general, de um governador e de um desgoverno, seja ele de que país for. Ficamos por aqui na Catedral e vamos para a Catedral de Nice. É isso. Fala, galera. Agora a gente estava aqui passeando pelas ruas de Nice. Marcela fez uma observação muito válida. Deixar para ela fazer esse comentário que eu achei muito bom. É que me remeteu muito ao Leblon, lá do Rio. A ruazinha bem bonitinha, um pouco mais chique, o pessoal andando na rua, uns senhorzinhos passeando. Quando ela falou assim, eu olhei pro lado assim e falei, caralho, realmente, velho, isso aqui é tipo Leblon mesmo. É aquela vibezinha meio chique, descontraído, assim, sabe? Todo mundo na rua, todo mundo curtindo, mas não é aquela quantidade de gente, né? Tipo Copacabana no verãozão e tal, parará, que eu amo também. Ô, saudade do Rio de Janeiro. Mas deu um confortinho no coração, que eu falei, porra, realmente fica parecido mesmo, é uma vibe bem parecida. E Nice, pô, é cidade de praia, né? Então é essa vibe mesmo. E a gente tá entrando agora, graças ao meu bom Deus, a gente tá entrando na primavera, gente. Então a gente fica bem melhor. Começando a sentir aquele calorzinho vindo. Toda hora a gente tem que desviar de senhores e senhoras. Mas aí começa a vir aqui calorzinho, a gente ainda tá de casaco, mas já dá para usar uma blusinha, não precisa usar a segunda pele, não precisa fazer aquelas coisas que você normalmente precisa fazer quando tá no pico do inverno, né? E pra gente é uma alegria poder sem dúvida, tirar essa carapaça e poder rodar pelas ruas tranquilamente. Então é isso. Reflexão feita. Fica aí com mais belas imagens da cidade. Bom, galera, agora a gente está caminhando aqui para ir para a próxima igreja, a Saint-Réparé, que foi a que a gente falou. E ela fica aqui na Velha Nice, que é a parte antiga de Nice, que é muito bonita, tem muitos restaurantes, tem muita coisa legal para ver. É bem pertinho da praia. Bem pertinho da praia, tem uma vibe única. Aqui é um lugar que você que vem a Nice tem que vir. Aqui, isso aqui sem dúvida. Esse é inegociável, né? Esse não tem como, porque você não vai viver Nice se você não se perder aqui nessas ruazinhas, se você não procurar o teu cantinho aqui para chamar de seu, o seu restaurante favorito. E opções de comida que você tem várias, diversas, né? Também tem algumas comidinhas típicas aqui de Nice, tem uns ensopados, uns guisados, umas coisas mais tradicionais aqui
da região mesmo. Então vale a pena demais você aproveitar tudo que a culinária tem para oferecer. Ali, claro, de sentar para tomar um vinhozinho, um chopinho, se você é da galera dos bebes, além dos comes. Você vai ter tapas aqui. E a gente acabou de descobrir que a gente passou aqui no coisa. O Marcelo avisou. Então vamos voltar aqui um pouquinho, que a gente fica animado aqui falando e acaba esquecendo do foco, e às vezes a gente perde o Google Maps, mas a gente vai agora lá para a igreja. Então, bora lá. Pessoal, tive que parar aqui agora, porque a gente está passando aqui por essa espécie de pizzaria aqui, e a gente estava vendo as coisinhas gostosas que tinha aqui na porta, e eu me deparei com uma coxinha. Será que isso é coxinha? Será? Ah, é um arantino. Arantino. Então, ficou bravo. Ficou bravo. O cara ficou bravo, gente, porque a gente falou que era uma coxinha. Ele passou o arantino, isso aqui é Itália. Olha a pizza. Olha a pizza, você não tá vendo não. Ai, que maravilhoso, velho. Se ele tivesse sido simpático, talvez a gente até comprasse. É, eu até pensei assim, pô, será que eu compro? Ah, não. Mas é isso, galera. Viajar tem isso aí também. Tem essa galera muito doida, tem a galera Que não acordou num dia bom. que não acordou num dia bom, como em qualquer lugar do mundo, né? E a gente se diverte, porque a gente só tá aqui pra se divertir. E deixa ele amargo lá com as coisas dele. E ó pra gente o que a gente tem aqui, ó. Sorvetinho. Eita, ó, sorvetinho. Sorvetinho sempre bom. Nessa primavera agora começa a fazer sentido tomar sorvete. Até então não fazia o menor sentido tomar sorvete aqui. Aí você tem ali o pessoal sentadinho tomando seu sorvetinho. Aqui você tem um espacinho também para sentar e comer alguma coisinha. E aqui, olha que linda. Belíssima, né, gente? Sempre muito legal conhecer um novo lugar, uma nova arquitetura. Aqui você está vendo um grupo gigante de turistas guiados, que tem muito início. E se você tem o Partiu Mundo Vlog, você tem todas as dicas na palma da sua mão. Olha que beleza. Bora lá. Bom, galera, acabamos de sair aqui da catedral e ela é muito bonita. Ela é uma catedral que é bem simples por fora, assim, você olha assim, não é nada, tipo, grandioso, mas dentro ela é impressionante. Ela surpreende, com certeza. Ela dá aquela surpreendida, né? Bem rica, bem maneira, assim. Vou mostrar mais uma vez aqui pra vocês. E Reparatê, ela se chama assim porque ela foi feita em homenagem a Santa Reparatê, que é padroeira de Nice. Olha aí, ela era uma jovem cristã que foi martirizada no século III e virou padroeira aqui de Nice. Reza a lenda que o corpo dela foi encontrado em um barco e esse barco supostamente navegou sozinho pelo Mediterrâneo, chegando até Nice. E quando ela foi encontrada, obviamente, aquilo ali foi tratado como se fosse uma espécie de milagre, né? E ela virou um símbolo de esperança para a cidade de Nice. E por isso, posteriormente, ela foi nomeada padroeira daqui de Nice. Uma história bem interessante, bem diferentona, né? Das que a gente está acostumado normalmente, mas igualmente joia. E aqui na mesma praça, galera, depois que a gente saiu aqui, você está vendo a galera curtindo aqui o Petit Soirée, Happy Hour. E a gente vai aqui dar uma olhada nos sorvetinhos. A gente encontrou esse lugar aqui lotado, Fenotio Maître Glacier, aonde você pode pegar o sorvetinho e ser feliz. E ele tem vários sabores diferentões, galera.
Ele tem sabor de mojito, são várias coisas diferentonas. A gente queria saber por que ele é tão requisitado aqui, mas acho que é pela quantidade absurda de sabores que ele tem aqui para você escolher. Fica até difícil. Você está vendo a galera ali no canto? É mais opção que você tem de sorvete. Bom, galera, aquele lá estava muito cheio, então a gente veio no Maison Axel, que é mais tradiça. A Marcela curte coisas mais tradicionais, sem muita baguncinha. Mas eu descobri que aqui tem um chocomenta branco. Isso me deixou um pouco cabreiro, mas eu acho que eu vou arriscar, hein? Eu vou arriscar essa loucura. Pessoal, já pegamos aqui os sorvetinhos. Marcela pegou um flocos e um cookie. Flocos e cookie. Eu peguei um menta de origem duvidosa aqui, porque a minha menta é branca, mas eu sei que é só corante. Então vamos provar aqui agora, vamos ver se é joia, se é bom. E aí? Sorvete. Dá pra ver que ele é muito bom. O de flocos eu não peguei muito chocolate ainda, então só é o de não dá pra saber ainda, né? Mas é bem gostoso. Textura muito boa. Vamos ver agora, galera. Vamos ver se a menta sem a corzinha verde, que eu tanto amo, continua sendo menta. Nossa. Pô, galera, sabe quando você... uma coisa da sua infância morre? Morreu agora pra mim essa coisa da menta verde. Tá delicioso, maravilhoso, um gelato realmente que vale a pena. Então agora, para não derreter tudo, a gente vai tomar o nosso sorvete aqui e toma aí para você um pouquinho, porque eu vou pegar o meu. Partiu. Então é isso, galera. Mais uma historinha aqui de Nice, mais uma grande história de Nice, na verdade, uma historinha, uma grande história de Nice, que a gente está compartilhando com você aqui. Então a única coisa que a gente pede para você em troca é aquele like, aquele comentário para dizer o que você está achando do canal, se você gostou, não gostou desses fatos, dessas pequenas historiotas aqui. E curte, compartilha com a galera, manda aí pros seus amigos. Se você quer dica de Nice, se você quer dicas de história, se você quer conhecer simplesmente daí do sofá da tua casa com todo conforto, a gente está aqui para isso. Bom, galera, agora vamos deixar vocês com algumas imagens dessa cidade maravilhosa chamada Nice. A gente vai curtir o resto do nosso dia, porque amanhã tem mais, e no caso de vocês, no próximo bloco tem mais. Então fica aí, que ainda tem muita coisa para curtir em Nice. E aí, partiu? Bonjour, meus amigos! Bonjour! E aí, como é que vocês estão? Conta pra nós. Conta aqui pra gente. Deixa eu pegar a luzinha mais daqui, ficar melhor pra todo mundo, ou não? Falem vocês, como é que fica melhor a luzinha? Aqui eu acho que fica melhor. Galera, tô com luz na cara aqui, mas estamos agora nos lugares mais bonitos da cidade de Nice. Vocês precisam ver, que é o Porto de Nice, galera. E estamos aqui hoje para mostrar para vocês um pouquinho de tudo de bom que a gente vai curtir no dia de hoje. E hoje a gente está num dia especial, vocês estão vendo que eu estou de verdinho aqui, Marcela também está com itens verdes, porque hoje é dia de St. Patrick's Day e a gente vai curtir a festinha. Vamos apresentar para vocês um pouquinho mais da cidade, mas vamos à procura do St. Patrick's Day perfeito, que é o que a gente precisa agora, com esse calor. A gente já viu gente na praia hoje, cara. A gente ficou muito... Pegando sol. Eu fiquei numa alegria de ver gente na praia. Eu falei,
aparentemente estamos dando adeus ao inverno. Essa semana acaba o inverno, começa a primavera e sai o sol. É isso, sai o sol aqui, não tem uma nuvem no céu, é alegria e felicidade. Olha isso, meu povo, olha isso. Que felicidade, que alegria. E a gente vai mostrar para você tudo que a gente vai curtir no dia de hoje. Eu e Marcela aqui, partindo nesse mundão em forma de vlog. E aí? Partiu? Bora lá! Bom, galera, o nome desse porto aqui, na realidade, apesar de ter umas plaquinhas escritas Porto de Nice, ele se chama Porto Olympia e começou a ser construído em 1748. Olha que loucura! Nice não era nem francês ainda. Olha aí, ainda era da região da Sardenha, né? Isso. Era isso. E aqui em volta vocês vão perceber que tem vários prédiozinhos coloridos. Vocês estão vendo aqui vários prédiozinhos coloridos? E aí você pensa, eles fizeram esses prédios coloridos porque eles são legais e gostam de fazer coresinhas maneiras? Também, porque eles são um povo solar, né? Mas o mais importante é que era mais fácil de você enxergar as embarcações que vinham para cá. Não, quer dizer, contrário, as embarcações tinham mais facilidade de reconhecer o porto de longe. Olha aí. Eu porque tem sempre... as cores da Riviera. Tem as cores... aqui são as cores da Riviera. É. Legal. Que é maneiro. Vermelho, amarelo. E surtom. E cor de burro quando foge. É uma corzinha que a gente não sabe identificar, mas tem em todo lugar. É isso. Mas é aquele terracota, de amarelo a vermelho e todo o espectro em volta. Mas é isso, galera. Zoeiras à parte. É um porto muito bonito. Eu acho que eu nunca tinha visto... iates tão grandes de perto. Eu nunca tinha visto iates. Desse tamanho, então imagina. Desse nível aqui, cara. Pra quem conhece, a gente é de Brasília. Brasília não tem mar. Tem um lago maravilhoso. Tem muitas lanchas, mas por ser um lago pequeno, né, comparado ao tamanho dos barcos aqui, tem um limite de tamanho de barco que você pode ter lá. Porque senão não faz sentido. Exatamente. E, cara, é realmente impressionante o tamanho desses barquinhos, que eu vou chamar de barquinhos, mas eles são iates absurdos, que a gente só vê na televisão mesmo. E agora a gente está vendo de perto aqui pela primeira vez, a gente já rodou um tantinho aí, mas acho que a gente nunca viu nada parecido, né? Tem iates que tem um pequeno iate dentro de um grande iate, gente. Exatamente. É um negócio. Eles guardam um jet ski no terceiro andar. Imagina o que tem no sótão. Exatamente, tem academia, uma loucura. Sinistro. É aqui que as pessoas ricas se escondem. Olha só. E a gente vai humildemente aqui, observando, olhando de fora e curtindo um pouquinho desse visual, porque esse visual aqui é de graça, você não paga nada. Que alegria. Isso é o que a gente gosta, meu povo. Fala, galera. Como vocês estão? Fiz igual o irmão do Jorel agora. A gente é muito bobo, gente. A gente está indo agora pro St. Patrick's, daqui da cidade. Quase pisei, quase foi atropelado. Aconteceu muita coisa em um curtíssimo espaço de tempo. Mas é isso, galera, faz parte de andar na rua. A gente está indo agora pro lugar onde vai ser o St. Patrick's oficial daqui da cidade. Acho que já estão até fechando as ruas ali para organizar a bagunça, né? Que toda bagunça aqui na Europa é um pouquinho organizada. Não muito, tá? Não vai achando que é Europa, porque aqui é organizadinho e tal, parará. Às vezes, quando querem, mas a gente está indo agora aqui, vamos ver se o povo aqui sabe comemorar St. Patrick's. Para quem não sabe, Nice tem uma população gigantesca de ingleses e irlandeses. Então, o St. Patrick's daqui de Nice é de acordo com amigos meus também, não só apenas comigo e com o ChatGPT e com o Google, mas amigos meus me falaram que aqui é o St. Patrick's Day da Europa, claro, depois da Irlanda, né, gente, da Inglaterra e tal, mas aqui é um dos mais famosos da Europa. E a gente está já chegando aqui no lugar. Ó, você vê que já tem umas barraquinhas ali, umas coisinhas já animadas.
E a gente está empolgado para curtir esse St. Patrick's, hein? Vamos descobrir se isso aqui vai prestar e vai bombar. Ó, pessoal, aqui ó, vai ser a rua principal, onde vai rolar. Ali tem um palquinho, onde vai rolar uma musicota maneira. Aqui é tipo uma mini praçota. Na verdade é uma praçotinha mesmo. E aí, todos os barezinhos aqui vão ter um keg, vão ter os seus respectivos chopps. Teremos Guinness aqui, Bière Passion e outras coisinhas aqui. Ó, mais caro, lógico, no St. Patrick's, né? Tudo fica um pouquinho mais caro. 10 eureka. Ó, morrito, gin, tudo aqui, ó. Galera já arrumando aqui a brincadeira. Isso aqui já vai virar uma loucura, hein? Tô pressentindo que isso aqui vai ficar animado. Fala, galera. Ó a cervejinha verde aqui, ó. Já estamos com cervejinha verde e agora vamos curtir um som maneiro e descobrir se a festa aqui realmente é o que todo mundo diz, uma das melhores festas de St. Patrick's. Será? Tá com cara? Olha, promissor. Promissor. O lugar é bonito, maneiro, tem cerveja verde. Daqui a pouquinho eu vou pegar a mais tradicional, que é a Guinness, porque se é irlandês tem que ter Guinness. E bora lá curtir um pouquinho e mostrar mais um pouquinho dessa festa aí pra vocês. Bora lá! O St. Patrick's Day começou como uma celebração religiosa em homenagem a São Patrício, considerado padroeiro da Irlanda. Curiosamente, São Patrício não era irlandês. Ele nasceu na região da atual Grã-Bretanha durante o período do Império Romano. E segundo a história, ele foi sequestrado ainda adolescente por piratas irlandeses e levado como escravo para a Irlanda. Anos depois ele conseguiu fugir, mas acabou voltando por vontade própria para espalhar o cristianismo na Irlanda. Uma das lendas mais famosas diz que São Patrício usava um trevo de 3 folhas para explicar o conceito da Santíssima Trindade, e foi daí que o trevo virou um dos maiores símbolos da Irlanda. Fala, pessoal, estamos aqui, tem uma bandinha tradiça tocando aqui no fundo e vou falar para você assim que é um evento mais família, né? Sim, bastante criança, bastante família, literalmente várias pessoas juntas. Exatamente, então assim, diferentemente de outros lugares que a gente já viu, que é uma parada mais baladona, que é um evento familiar mesmo, assim, todo mundo vem, a cerveja, óbvio, é parte do evento, eles são irlandeses, eles tomam cerveja, mas o mais importante é que é uma confraternização muito legal, né? Mas eu acho também que tá cedo, porque ele vai até 11 da noite e ainda não teve o show no palco. Sim. Aí eu não sei como é que fica mais pra frente. Vamos mostrar na íntegra aqui, até onde a gente aguentar. E vamos curtir agora, a gente está tomando uma cervejinha de início, tradicional. Então estamos aproveitando aqui, conhecendo mais essa festa super tradicional aqui em Nice também. Eu tô curtindo essa vibe família e vamos explorar mais um pouquinho disso aqui. Bora lá! O St. Patrick's Day é comemorado no dia 17 de março, data que marca a morte de São Patrício, lá no século V. Hoje, a festa virou praticamente um símbolo da cultura irlandesa no mundo inteiro. Em muitos lugares, as cidades ficam completamente verdes. E uma curiosidade muito louca, o primeiro desfile oficial de St. Patrick's Day não aconteceu na Irlanda, mas sim nos Estados Unidos. Em cidades como Dublin, Nova York, Chicago e Boston, a celebração virou um evento gigantesco, misturando música, pubs, dança e muito orgulho da herança irlandesa. Bom, galera, acho que já demos uma amostra boa aí de tudo de bom que o St. Patrick's aqui de Nice tem para mostrar. Tô aqui, ó, na minha Guinnessinha, uma Irish Beer para encerrar. E vocês fiquem aí com mais algumas imagens, porque agora a gente vai curtir a nossa festa. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou aí, curte, compartilha. Comenta, se inscreve no canal. Deixa o like direitinho aí pra gente, que isso é muito importante. Espero que vocês tenham gostado. Vamos curtir mais a festa aí, fica com mais algumas imagens. Até a próxima. Valeu!